Vamos agora voltar a falar do caso do professor de geografia que foi preso por estupro de um adolescente autista de 13 anos. Agora, um alerta importante. Já existe uma lei que obriga escolas públicas e particulares a exigirem certidões de antecedentes criminais de professores e funcionários. A Italine Marques traz mais detalhes sobre tudo isso. Deixa eu ver. Em janeiro do ano passado, um artigo foi acrescentado ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que escolas públicas e privadas de todo o país têm que ter o nada consta dos funcionários, incluindo os professores. Essa certidão de antecedentes criminais mostra se a pessoa tem alguma pendência com a justiça. Sobre o assunto, nós conversamos com o advogado criminalista Alexandre Teixeira. Essa legislação, esse artigo que foi incluído no Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 59A, busca justamente dar uma proteção a mais para a criança e o adolescente. E o artigo determina que as escolas, sejam particulares ou públicas, como você bem falou aqui, mantenham lá nos seus arquivos, né, dos dados cadastrais dos funcionários, de todos os colaboradores, independente se é professor ou que exerça uma atividade meramente administrativa, todos os colaboradores devem ter nos arquivos da empresa, da escola, esse documento que é a certidão de antecedentes criminais, onde as pessoas, né, da escola, no caso, quem tem ali a obrigação de ter em seu arquivo, por exemplo, a pessoa que vai gerir aquela instituição. Então, a lei traz sim essa obrigação, que é justamente para proteger a criança e o adolescente, inclusive para prevenir algumas situações que possam acontecer, né? Importante destacar que aqui a gente não está, a lei ela não tem a intenção de que as pessoas que já responderam criminalmente ou que já tiveram alguma condenação, a lei não tem a intenção de não ressocializar essas pessoas, mas aqui a gente está falando de interesse da criança e do adolescente, que a Constituição também determina que toda a sociedade e o Estado têm a obrigação de proteger esse direito. Nessa situação, é preciso verificar se o processo que ele respondeu anteriormente já transitou em julgado, o famoso trânsito em julgado que a gente tanto escuta. E o que seria isso? Quando a pessoa ela responde a um processo criminal, uma ação penal, e ela é condenada ao final do processo e não cabe mais qualquer recurso, essa sentença condenatória ela transitou em julgado. Então, somente a partir daí é que vai ter uma certidão negativa de antecedentes criminais. Se a pessoa foi presa e está somente respondendo à ação penal, mesmo que ela esteja respondendo essa ação penal, seja ré nesse processo criminal e ainda não tenha sido condenada, não vai ter essa certidão negativa de antecedentes criminais. Então, possivelmente, nessa situação, a escola ela não tinha essa certidão justamente porque ele não tinha qualquer tipo de condenação. Uma situação prática, vamos supor que eu esteja respondendo a um processo criminal, mas não tenha qualquer condenação. Então, se a pessoa consultar lá, vai constar que eu não tenho qualquer condenação e aí não vai haver essa certidão. A legislação, no artigo 59A do Estatuto da Criança e do Adolescente, ela traz essa determinação de que a instituição ela é obrigada a renovar essa documentação de 6 em 6 meses, ou seja, a cada 6 meses a instituição ela tem que buscar emitir novamente essa certidão para verificar se a informação ainda permanece como antes ou se houve uma mudança na situação de antecedentes criminais da pessoa. Muito bem, bem explicado. E deve ter sido isso que possa ter acontecido, né? Como ele ainda não tinha sido condenado, era ainda uma investigação e estava ainda em andamento, né? O inquérito, o processo. Então, por isso que talvez não tivesse nada desabonando, né, a questão da certidão negativa ou de algum crime, qualquer coisa assim. Mas como o próprio advogado disse, a cada 6 meses se pede essa renovação, porque você pode estar tudo bem hoje, mas pode ser de repente julgado para lá, para frente, para lá, depois, enfim, e aí aquela instituição não saber. Principalmente as instituições que lidam com pessoas, como crianças, né, idosos, ou qualquer outra coisa que seja mais delicada, é importante ter muito cuidado nesse pente fino. Abriu-se então essa observação e a lei precisa ser um pouquinho mais dura, não é? Porque se já há inclusive o andamento de alguma coisa, principalmente nos casos, né, de abuso sexual, já deveria aparecer como uma forma de proteger as pessoas, né, e a própria instituição.
Fica aqui, então, os nossos legisladores repensar sobre isso. 13 horas e 6 minutinhos, e ainda sobre esse caso do estupro, o suspeito foi submetido a uma audiência de custódia hoje. E a justiça vai determinar se ele responde o inquérito em liberdade ou se continua preso. Eu vou trazer a Mônica Hermília ao vivo, porque eu quero saber, Mônica, quero ouvir de você aí, qual é a resposta. O suspeito ficou preso? Nós já temos alguma informação sobre isso? O que é que aconteceu? Pois é, Wilson, de acordo com a central de custódia, ele permanece preso. A gente recebeu um vídeo, inclusive, do advogado da família, o Ronald Pinheiro, falando sobre o andamento desse processo. Vamos ouvi-lo. A família tem se mostrado totalmente consternada com o episódio de tamanha gravidade. É importante destacar que o processo ele corre em segredo de justiça. Por esse motivo, maiores detalhes não poderão ser divulgados, mas iremos tomar todas as providências, não apenas no âmbito criminal, onde buscaremos garantir que esse indivíduo fique preso por maior tempo possível, iremos também buscar as reparações no âmbito civil e administrativo, para inclusive ele perca a possibilidade de lecionar para crianças e adolescentes. Esse fato revela a tamanha vulnerabilidade que crianças e adolescentes se encontram nos dias de hoje, principalmente em virtude do acesso às redes sociais. Sem sombra de dúvidas, nós acreditamos muito na justiça e temos a certeza de que este caso não ficará impune. Portanto, está aí, né? De acordo com a central de custódia, ele permanece preso. O advogado da família vai lutar, né, junto à justiça para que ele permaneça preso e que ele possa responder e pagar pelos crimes cometidos. Wilson, a gente continua falando aqui do fórum, né? Nós saímos do Tribunal de Júri. Vou pedir até para o Ivan mostrar. O pessoal está aqui exatamente nesse Tribunal do Júri 2, desembargador Hélio Rocha Cabral de Vasconcelos. O pessoal deu uma parada agora para que os jurados, né, o pessoal pudesse parar para almoçar. A previsão é de que pelo menos 1 hora o pessoal passe, né, para poder retomar, voltar e continuar com a fase de debates. Quem falou, né, antes desse intervalo foi o promotor de justiça, doutor Flávio Costa, né, que defendeu a condenação do Matheus Omena. Na volta, né, do intervalo, provavelmente a defesa deve entrar na fase de debates e tentar amenizar, né, tentar conseguir que a pena do Matheus não seja tão alta. A gente vai continuar acompanhando por aqui. O júri deu uma pausa agora, provavelmente 1 hora, para que eles possam retomar, e a gente continua acompanhando qualquer novidade, Wilson. A gente traz ainda aqui no Fique Alerta, ou a cobertura completa você acompanha no Cidade AL, que começa às 6 horas da tarde. Wilson. Muito bem, Mônica, muito obrigado. Você continua por aí, a qualquer momento você pode também nos atualizar. Você trouxe os dois assuntos, muito obrigado pelas suas informações. Bom, o professor de Geografia continua, então, preso. Nós não temos ainda informações, porque agora tudo vai sair por segredo de justiça, né? Como disse o advogado, o Dr. Ronald, que é o advogado, inclusive, da vítima, da família, né? Da família da vítima. É para a gente tentar entender se está preso, como prisão preventiva, já foi decretada, quanto tempo será, como é, a gente vai continuar acompanhando, e a sociedade quer saber realmente qual será o desfecho de tudo isso, e nós vamos acompanhar. Quanto à questão também do caso do Antônio Levi, do garotinho, do pai Matheus, que está sendo julgado, houve a paralisação agora, eles vão para o almoço e logo em seguida, depois, logicamente, voltará com a defesa, né, da defensoria, o defensor público defendendo, tentando diminuir, atenuar, né, um pouco mais a pena do qual ele será condenado ou não. Nós vamos continuar acompanhando e atualizaremos para vocês.